Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Estamos começando mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19h30, pelo canal da TV Metropolitana de Piracicaba, tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. E hoje eu recebo o meu grande amigo, pastor Emanuel Júnior. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Ronaldo. É um grande prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um momento marcante nas nossas histórias. Pastor Emanuel, conta um pouquinho da sua trajetória, desde lá de pequenininho, como que você surgiu nesse mundo evangélico, nesse mundo gospel? Vamos lá. A minha história ela começa com 5 anos de idade, quando o meu irmão ele sofre um acidente de carro. Ele sofre um acidente, bate o carro no poste e quebra a coluna cervical, quebra o pescoço. E para os médicos, ele iria ficar paralítico, mas Deus teve misericórdia dele. Só que ele ficou com algumas sequelas. E nesse momento ele tinha alguns afogamentos, e isso tirava a paz de todos em casa. Só quem tem alguém que está com um problema em casa, sofrendo com algum vício, alguém que está doente, acamado, a família inteira sofre. E a minha mãe, ela buscou em várias alternativas, tentou de vários modos resolver aquela situação. Para a medicina não tinha jeito. E a gente via ele sofrendo, sem comer, ia sentar para se alimentar, não conseguia. Ia beber alguma coisa, ele engasgava. E a minha mãe já estava ali sem saber o que fazer. Até que o meu tio chega em casa, Ronaldo, e eu lembro da cena como se fosse agora. Ele chega em casa e diz para minha mãe assim, ó, eu sei de um lugar que se você for, ele vai ser curado. E minha mãe, sem acreditar, minha mãe pega e vai nesse lugar. Um lugar pequeno, um salão bem pequeno, mas ali falava a respeito de Jesus. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo, na Avenida Mutinga 260, em frente ao cartório na época. Hoje ali é uma borracharia, eu passo em frente às vezes quando eu vou visitá-la e eu fico lembrando das cenas, das coisas que aconteceram ali. E Deus foi misericordioso com a nossa família naquele dia, porque o meu irmão ele sofria muito, doente, com aquele problema dele, aprisionava a minha mãe, aprisionava todos em casa, todo mundo ficava preocupado. Já tinha ali o diagnóstico do médico dizendo, ó, para a medicina era para ele ficar paralítico. Eu lembro dele engessado, Ronaldo, assim, ó, da cintura até a cabeça, o pescoço, assim, só ficava o rosto dele aparecendo. Então, para se mover era difícil, era tudo difícil. E minha mãe chega naquele lugar, e ali tinha um homem de Deus, fazendo uma oração. Nós somos irmãos por parte de pai. E o pai do meu irmão morreu num acidente de carro. Uma carreta passou por cima do carro e ele morreu. Coincidência ou não, meu irmão bate o carro no poste e quase morre. Ou seja, era um mal hereditário que acompanhava a família e queria levar o meu irmão da mesma maneira que levou o pai dele. Só que graças a Deus, como eu disse, Deus teve misericórdia e poupou a vida dele ali naquele momento. E eu lembro que minha mãe, naquele dia, ela manifestou com um espírito, e era um espírito hereditário. Espírito de morte. Exatamente, que queria levar ele da mesma forma que levou o pai dele. Só que, graças a Deus, aconteceu um milagre. Eu lembro que minha mãe, eu era muito pequeno, eu lembro a obreira na época me pegando no colo, nós estávamos todos de mãos dadas na igreja, o pastor fazendo aquela oração forte. E quando minha mãe ela manifesta com um espírito ruim, o que acontece? Minha mãe começa a bater no pastor, a arranhar o pastor, ela ficou descontrolada. E uma força assim, incontrolável. E eu lembro que a obreira me pega no colo assim, eu pequenininho, e sai comigo, eu começo a me debater. Mas eu me debatendo no colo da obreira,
Eu consigo ver minha mãe rolando no chão e as pessoas tentando ajudar com todo carinho, com todo amor. E uma das palavras que no fundo da igreja eu ouvi, porque a igreja era pequena, o pastor dizer para minha mãe, isso marcou a minha vida. Ele disse assim, quando ele expulsa o mal, minha mãe está ali, deitada no chão, e ele disse para ela assim, ó, eu não vou ajudar a senhora a se levantar, e ninguém vai ajudar a senhora a se levantar, porque a partir de agora a senhora vai se levantar sozinha para nunca mais a senhora cair. E dito e feito, minha mãe se levanta, eu lembro que a fotografia do meu irmão estava debaixo do banco, o pastor vai, pede para a obreira pegar aquela fotografia e ele pergunta, quem é essa pessoa? E ela diz, é meu filho, pastor. Ele sofreu um acidente, conta tudo que eu acabei de contar para você. E aí o que acontece? Nesse momento, o culto acaba. Nós estamos voltando para casa. Minha mãe, infelizmente, na hora que ela manifestou, ela se debatendo, ela ficou com alguns hematomas aqui, porque o mal ele faz isso com a pessoa. Ele gosta de humilhar a pessoa e destruir a vida ao ponto de deixar marcas. E minha mãe ficou com essa marca no rosto e eu lembro que por vários dias, mas quando nós chegamos em casa, o meu irmão disse para minha mãe assim, mãe, onde a senhora foi? Aí ela disse assim, eu fui lá na igreja do seu tio, na igreja que o seu tio falou para ir. Ele falou assim, porque quando foi mais ou menos umas 3h40, o culto era 3 horas da tarde, umas 3h40 eu caí num sono profundo e eu senti todos os ossos do meu corpo estralar. Naquele momento era um momento que minha mãe estava sendo liberta. Naquele momento foi um momento da cura. Hoje meu irmão ele anda, a medicina não explica isso. Hoje meu irmão ele faz o que você quiser, ele vira o pescoço do jeito que você quiser. Hoje assim, toda a nossa família servimos a esse Deus por conta desse encontro com o poder dele. Primeiro veio o encontro com o poder dele, Deus se manifesta e faz essa cura maravilhosa e causa um impacto na família. E nesse impacto na família, nós começamos a ir na igreja todo dia, porque aí a nossa vida começou a ser transformada. E eu pequenininho comecei a ir na igreja, eu estava ali e começava a participar ali da escolinha, a minha mãe me levava na escolinha, eu lembro como se fosse hoje todos os detalhes. E na época não tinha uma pessoa que tocava teclado, né, na igreja, mas tinha uma pessoa que tocava guitarra na igreja. E eu sabia poucas notas que meu irmão me passou para mim num violão, e eu comecei meio que brincar ali. Com 5 anos? Com 5 anos. Comecei a brincar ali, ficando brincando ali com o pessoal, e surgiu esse negócio em mim de querer ficar mais na igreja, de querer aprender mais, até que chegou um teclado pequeno na igreja, um rapaz começou a tocar, até então eu não me despertei para aquele momento ali, mas eu me lembro, Ronaldo, são detalhes que vale a pena falar para essa pessoa que está nos assistindo neste momento. A partir do momento que você se entrega, a partir do momento que você se dá para Deus, Deus ele vai olhando para você e vai te enchendo mais do poder dele. Porque qual o interesse de Deus dar o Espírito dele para você, sendo que você não vai usar esse poder para nada? Para que ele vai fazer isso? Então, quanto mais eu me entregava para Deus, quanto mais eu me dava para Deus, Deus começava a entregar coisas para mim. E uma das coisas que Deus entregou para mim foi o que eu tenho hoje de mais sagrado, a presença dele. E a presença dele foi tão forte na minha vida que eu comecei a falar para minha mãe, já indo para a igreja e voltando todos os dias, eu falava para minha mãe, mãe, eu quero morar na igreja. Eu tenho vontade de morar na igreja, eu quero ser um pastor, igual esses pastores que moram na igreja. Eu quero morar na igreja, eu quero. Eu comecei a fazer isso. Ali era Deus me chamando. Ali era Deus já colocando o desejo dentro de mim, dizendo assim, eu quero você. Já que você está interessado em me servir, eu estou interessado em usar você. E naquele momento eu comecei a
ouvir quem tocava na igreja na época, na sede principal, que era o Giovanni Santos. Nosso amigo, Giovanni Santos. Nosso amigo, Giovanni Santos. E aí eu comecei a ouvir o Giovanni tocar na época, e ali ele tocando, e eu comecei a me interessar. Colocava já a fita ali no gravador. O Giovanni está ainda com o apóstolo Agenor Duque ou não? Não, hoje, tá mais? Hoje não mais. Hoje ele está fazendo o trabalho dele de itinerante nas igrejas. E assim, ele é uma inspiração para mim, uma bênção para mim. Assim, me ensina muito, eu aprendo muitas coisas com ele, até hoje aprendo com ele. E eu comecei a ouvir muita coisa, ele tocando, e aquilo começou a me deixar assim, a querer aprender, né? A querer aprender as coisas que ele fazia. E eu aprendi a tocar, ouvindo ele tocar. Você lembra alguma música que você, daquela época? Lembro. Então vamos lá. Lembro, olha só. Uma das coisas que ele, uma das canções que ele cantava era essa daqui. Eu gostava muito de ouvir. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria um vivo morto sem poder me levantar. Essa é uma das canções que eu ouvi ele cantando, e enfim, assim, foi muito importante para mim. Foi enchendo teu coração. Foi enchendo meu coração. E eu lembro, Ronaldo, uma coisa assim, eu falei para ele esses dias, e ele até se emocionou, foi uma coisa assim, muito bacana. O bispo fez um propósito na igreja, de nós passarmos pelo altar, eu lembro na época no Brás, a gente passar pelo altar e falar para Deus o que a gente queria. E naquele momento eu passei pelo altar e eu falei para Deus assim, meu Deus, do jeito que o Senhor escolheu ele e derramou sobre a vida dele uma unção, me escolhe, coloque em mim essa unção. E hoje eu tenho essa unção. Deus colocou em mim esse dom de tocar e cantar. O que eu pedi para Deus, Deus fez. Eu falei para ele, me usa, e ele me usou. A ponto de, anos depois, o lugar que ele tocava, eu fui tocar nesse lugar para os mesmos bispos que ele tocava. Que legal. Uma história de vida, né? É uma história de vida. São muitas coisas, né? Muitas coisas que aconteceram assim. E aí você foi morar na igreja? Aí, o que aconteceu? De tanto eu falar com a minha mãe. Mãe, eu quero, mãe. A minha mãe, se eu errar o nome, você me fala, tá? Ela me emancipou e me entregou para a igreja. E ali eu fui morar na igreja e eu fui criar. No Brás? Não, na Lapa, na época. Lapa. Eu fui morar na igreja, ali na Guaicurus. Eu morei ali durante 8, 9 anos, mais ou menos, na Lapa. Eu fui criado pelos bispos e pastores e eu falo, olhando nos seus olhos, Ronaldo, se eu tivesse 100 vidas, as minhas 100 vidas seriam para servir a Deus. Amém. Eu faria a mesma coisa, não me arrependo. Eu louvo e agradeço a Deus por tudo que eu vivi, porque foi uma escola para mim. E aí você conhece o bispo Edir Macedo. Por 7 anos eu toquei ali para o bispo, ali foi uma honra para mim. Como que foi essa... Rapaz, a primeira vez que eu toquei para o bispo, eu lembro como se fosse hoje, foi uma reunião do meio-dia, que ele apareceu assim de surpresa na João Dias para fazer o culto, e na época eu tocava nessas reuniões 8 da manhã, 10 da manhã e meio-dia. Foi meu primeiro encontro assim com ele de altar. Tremeu ou não? Quem é que não vai tremer? Todo mundo. Quem fala que não treme? Porque assim, a gente tem uma grande admiração pelo bispo e é uma alegria muito grande você
estar no altar com o líder da igreja, com aquela pessoa que você diz assim, é uma referência para mim. Então, quando Deus fez isso na minha vida, eu comecei a ver que aquele pedido que eu fiz anos atrás estava se concretizando. Se concretizando. Passou muito tempo, mas ele se concretizou. Ou seja, tudo que essa pessoa está pedindo para Deus vai acontecer. Mas que dia, quando? Espera, vai acontecer. Porque Deus, ele promete e ele não é homem. Para que minta. Para que minta. Então, assim, a pessoa ela tem que entender uma coisa. Eu estou pedindo para Deus, mas não está acontecendo nada. Calma, Deus está trabalhando. É tudo no tempo dele. É tudo no tempo dele. Ele tem um plano e ele vai te colocar dentro dele. E como foi essa primeira experiência com o Bispo Edir? Essa primeira experiência que eu toquei nesse dia para ele foi um dia assim muito rápido. Foi uma sexta-feira, como eu disse, meio-dia, ele desceu para fazer. Acho que aquele dia nós cantamos 2 canções. Uma na abertura da canção, da reunião, e a outra na oferta, mas foi uma coisa muito rápida. Mas, depois de um tempo, depois mais ou menos de uns 7, 8 meses, aí eu comecei a tocar nos cultos principais, ali junto com o bispo. Aí eu volto a falar para você. Aí a tremedeira foi maior. A adrenalina. A adrenalina foi maior, porque ali você está a nível mundial, né? Quando ele entra no altar, você está a nível mundial. É rádio, é TV, na época era IURD TV, que passava na internet, logo no comecinho ali. Então, foi uma experiência muito importante para mim, sou grato a tudo que eu vivi ali na igreja. Eu passei ali por 26 anos, eu fui ali fazer parte do corpo dos pastores da Igreja Universal, e foi assim algo gratificante para mim. Como eu te disse no início, se eu tivesse 100 vidas, eu daria as minhas 100 vidas por tudo que eu aprendi e pela pessoa que eu me tornei hoje. Tudo que eu pedi para Deus, Ronaldo, para ser usado por Ele, Deus, Ele me colocou, esse Espírito me deu essa unção para mim ser quem hoje eu sou. E nesse tempo todo, Deus foi colocando pessoas, porque você nunca vai chegar em lugares sozinho. Deus vai colocar sempre pessoas no seu caminho. Um detalhe que eu estou lembrando aqui agora, eu lembro quando eu fui tocar para o bispo definitivamente, era um domingo, e eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso entender como que é a dinâmica do bispo, e nada melhor que quem? O Giovanni para me ensinar e me passar tudo isso. Eu lembro como se fosse hoje, Ronaldo. Aí entra aquela questão da pessoa ter o Espírito Santo e ser humilde. Agora você vai entender a humildade dele. Eu lembro que eu liguei para ele e falei assim, Giovanni, amanhã eu vou tocar para o bispo, cara, e você mais do que ninguém para me passar tudo que você sabe, como é o bispo. O que o bispo gosta, como que o bispo gosta do volume, como que você acha legal eu tocar. Ele falou assim para mim com essas palavras, que hora que termina o culto? Porque eu ia tocar num culto à noite na João Dias. Falei, cara, o culto termina aqui por volta de 9 horas. Ele falou assim, quando terminar... Isso no sábado? Isso no sábado. Quando terminar o culto, eu vou estar lá no estacionamento te esperando, você vai lá na minha casa e eu vou mostrar para você como que você vai tocar amanhã para o bispo. E ele passou exatamente como era para fazer. E eu fiz e deu certo. Então, assim, são detalhes que é importante falar, porque é difícil, Ronaldo, hoje você encontrar alguém que já passou no lugar onde você está e essa pessoa torcer para você se dar bem. Então, o Giovanni foi uma pessoa que torceu para que tudo viesse dar certo. Só que, olha que detalhe. Esse detalhe eu falo para ele, ele dá risada, vai dar risada. Eu não sei se eu ficava nervoso com um bispo que estava ali fazendo a reunião ou ele sentado na minha frente. Porque no dia ele foi pro culto. Ele foi pro culto e sentou na minha frente. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, eu já estou nervoso e você vem e senta na minha frente ainda. Ele falou, não, cara, eu estava ali torcendo para tudo dar certo e eu sabia que ia dar tudo certo. Então, assim, foram assim momentos incríveis que eu vivi ali nesse intervalo de tempo.
que aconteceu? Deus me deu uma ideia, Ronaldo. Deus me deu uma ideia de fazer o seguinte, gravar eu tocando, a voz do povo, a voz do bispo, tudo separado. Levamos para um estúdio e pedimos para orquestrar ali, como se nós estivéssemos dentro do estúdio. Eu lembro como se fosse hoje. Levamos para o estúdio. Felipe Zampieri fez toda ali a produção e quando nós levamos para o bispo Macedo, o bispo ficou assim maravilhado. Foi quando eu gravei ali o primeiro CD, As Preferidas do Bispo Macedo. Então foi... Qual que é a preferida do Bispo Macedo? São várias canções que estavam ali, né? Uhum. Mas a canção que marcou ali foi essa daqui, ó. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Essa canção, ela na verdade, se você for ouvir tudo que eu falei, essa canção ela reflete isso. Exatamente. Talvez para o mundo eu não tinha valor algum, mas Deus olhou para mim e disse assim: para mim você tem valor e eu quero você para mim. Tem pessoas que estão nos assistindo agora, Ronaldo, e ela é uma pessoa que a família dela não dá valor, ninguém dá valor para ela, todas as pessoas desprezam ela, no trabalho ela é tratada como um ninguém, mas pode ter certeza, meu amigo, para Deus você é precioso. A senhora tem valor, pode ter certeza disso. Tocou com o bispo quantos anos? Toquei com o bispo durante 7 anos. E depois disso? Depois disso, inaugurou o Templo de Salomão. Eu lembro que lá eu fiquei por 2 anos. Foi uma bênção ali também. Foi algo assim extraordinário, uma experiência muito boa também para mim tocar. E Deus ali agora encerra o meu ciclo e eu começo agora uma nova jornada. Por um tempo eu parei de tocar, fui buscar a Deus. E depois de um tempo eu me senti agora pronto a servir Ele novamente. E agora nós estamos ali. Na Igreja da Paulista. Exatamente. Na rua, aqui em Piracicaba. Exatamente. Na rua Virgínia Zaia, no número 77, com o nosso querido Bispo Fabrício e a nossa pastora aqui, cara. Tem um hino que é da sua autoria. Sim. A oração da... A oração da meia-noite. Meia-noite. A oração da meia-noite, ela é uma coisa assim, eu lembro... Quando você fez ela, você já estava aqui em Piracicaba, você já estava na Igreja da Paulista ou não? Não, essa canção eu já fiz lá. Ela era um pouquinho antiga, mas você regravou. Isso. A canção que eu fiz na Igreja da Paulista foi a Bem Protegido, que foi a última agora que está no Spotify, está no YouTube, está em todas as plataformas digitais. E a oração da meia-noite, ela nasceu na casa de um amigo meu. Eu lembro como se fosse nesse exato momento. Eu e ele estávamos assim, Ronaldo, igual você. Ele com o teclado aí, Giesley Mota, um grande amigo meu que
assim, foi um cara que ele fazia as canções, Ronaldo, junto assim, a gente fazia as canções e tinha canção que Deus dava para ele, mas ele falava assim, meu amigo, essa canção é você quem vai gravar. Então assim, ele dava a oportunidade de eu colocar vida nas canções. Você entendeu como Entendi. Deus foi generoso comigo em colocar pessoas que têm um coração igual ao dele? Era uma coisa assim. E aí nasceu a oração da meia-noite. A oração da meia-noite nasceu ali. Ela é uma coisa muito, muito linda, né? A oração da meia-noite, ela fala assim que a pessoa, ela está desesperada, ela está angustiada ali, querendo saber, querendo ter respostas para as orações dela. E essa canção, essa pessoa pode encontrar ela na íntegra, no Spotify, no YouTube, é só digitar, Emanuel Júnior Oficial, ela vai encontrar. Oração da Meia-Noite e várias outras canções. E um detalhe que tem nessa canção, na Oração da Meia-Noite, que me chama muita atenção, que é algo muito forte, é quando nós falamos assim que as minhas lágrimas são as minhas orações. Tem pessoa, Ronaldo, que neste momento, ela não tem nem palavras mais para falar. Talvez ela recebeu um diagnóstico do médico e ela diz assim, para mim não tem mais jeito, mas para Deus tem. A canção começa assim, ó. Sabe, Senhor, se aproxima a grande hora, onde o dia vai embora e tudo recomeça outra vez. Sabe, meu Deus, já dobrei os meus joelhos, te contei meu desespero, minhas lágrimas são a minha oração. Esse momento, Ronaldo, é um momento que a pessoa, ela para e ela reflete, verdade. Eu já falei tudo para Deus a respeito da minha história, mas eu não consigo mais falar. As lágrimas que estão rolando no meu rosto vão falar por mim. E Deus não pega as lágrimas dessa pessoa e joga no esgoto, não. Deus enxuga essas lágrimas e tem resposta para cada uma delas. Então, assim, foi assim um momento fantástico. Essa canção nasceu e ela nasceu na casa desse meu amigo, do Gies Mota. Foi assim algo fantástico, sabe? Porque nós conseguimos colocar cada palavra imaginando uma pessoa orando à meia-noite. Porque olha que detalhe interessante, Ronaldo. A meia-noite de hoje é que dia? Hoje é dia... Hoje, eu digo da semana. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Tá. Hoje, quinta-feira, meia-noite. Que dia que é? Fica uma... Ou é quinta ou é sexta, depende. Então, assim, ó. Meia-noite, acho que já começa a sexta-feira. Não. É a quinta-feira? Não. Existe um buraco na meia-noite. Quanto tempo que é esse buraco? 1 minuto. 1 minuto. Porque 11h59 ainda é quinta-feira, mas meia-noite 1 é sexta-feira. Então, esse buraco desse 1 minuto, tem um versículo na Bíblia, depois se você pode buscar aí, você vai encontrar, e esse versículo ele vai falar exatamente isso, Ronaldo. Que assim, à meia-noite os povos são perturbados. À meia-noite muita coisa acontece, Ronaldo. E é por isso que à meia-noite a pessoa dobra o joelho dela e ela fala assim, meu Deus, é importante você fazer a oração da meia-noite, você dobrar os seus joelhos e orar à meia-noite. Por quê? Porque nesse momento que você está orando, você está entregando para Deus e agradecendo a quinta-feira e falando para Deus, Deus, abençoa já a minha sexta-feira. Ou seja, nesse buraco da meia-noite. Jó 34:20. Você está falando com quem? Com quem você está falando nesse 1 minuto
nesse buraco da meia-noite, com quem você está falando? É importante a pessoa agradecer o dia anterior e falar, Deus, me protege já no dia seguinte, porque eu tenho certeza que se o Senhor me proteger, vai dar tudo certo. Manu, muitas pessoas elas pensam em desistir. Pelas batalhas que elas encontram no dia a dia, elas pensam em desistir. Qual a mensagem que você tem para essa pessoa que está agora nos assistindo e está pensando em desistir? Eu até escrevi aqui, Ronaldo, eu queria falar para essa pessoa agora. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 20, vai falar a respeito da história da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, ela nos ensina muita coisa, Ronaldo, sabe? Porque a maior parte do dia a gente passa falando com a gente. Bom, se eu fizer isso vai dar certo, se eu fizer aquilo vai dar errado. Bom, se eu tomar essa decisão agora, como vai ser? A maior parte do dia a gente passa falando com a gente mesmo. E tem pessoas nesse momento que estão falando para ela mesmo desistir. Mas presta atenção na história da mulher hemorrágica. Você precisa abrir aí, Mateus 9, no versículo 20. Mateus 9, no versículo 20. Essa mulher, ela fala consigo mesmo. Ela fala com ela mesmo. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Então ela já sai de casa com uma palavra que ela determinou que vai acontecer. Então assim, quais são as palavras que você tem falado quando você sai de casa? Essas palavras são sementes. O campo espiritual, ele é um campo fértil. O que você tem plantado nele é o que você vai colher no seu dia. O que você tem plantado? Que nada vai dar certo? Nada vai dar certo. O que você tem plantado? Palavras que você vai desistir? Você só vai alimentar esse gigante dentro de você para você desistir. Mas existe um Deus que ele ouve neste momento a palavra que sai da sua boca. E eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente. E você vai começar agora a usar a sua boca em seu favor. E as palavras têm poder. As palavras têm poder. As palavras têm poder. Tanto é que assim, Ronaldo, nessa história da mulher hemorrágica, Jesus estava indo para um outro lugar, cara. Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque a filha dele estava morrendo. Essa mulher entra na história, toca na orla de Jesus e faz Jesus parar. Jesus para e pergunta, quem foi que me tocou? Olha o poder da palavra. Tudo começou na casa dela. Tudo começa na sua casa. Como que você sai de casa? E os discípulos falam assim, mas quem que te tocou? Um monte de gente te tocou. Pois é. Aí nós não conhecemos a história de ninguém. Estava todo mundo ali apertando Jesus. Estava todo mundo tocando em Jesus. Mas aquela mulher, ela antes de tocar, antes do milagre dela acontecer, ela lançou uma palavra. E essa palavra determinou a cura dela naquele dia. Essa pessoa que está nos assistindo, Ronaldo, ela pode determinar, hoje você pode determinar a sua vitória, você pode determinar a sua cura, você pode determinar a libertação dos vícios, do filho, do sobrinho, do parente. Tem pessoas agora que ela tem um familiar que está preso, ela pode determinar neste momento, e Deus, no campo espiritual não existe parede, Deus vai enviar um anjo e vai criar situações para fazer com que o milagre aconteça. Tudo depende da palavra. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Tanto para o bem... quanto para o mal. Quanto para o mal. Se você profetizar coisas ruins, vai acontecer coisas ruins. Se você profetizar coisas boas, vão acontecer coisas boas. Manuel, agora na Igreja da Paulista, qual que é a música mais tocada nesse momento? A música mais tocada nesse momento é essa música aqui, ó. Que música linda, Ronaldo. Essa canção aqui, ela é linda, cara. Ela fala assim, ó. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Morte e choro nunca mais.
verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Essa canção que nós estamos tocando ali e o povo tem sido impactado. É o lugar onde eu, você e as pessoas que estão nos assistindo agora, que aceitar o Senhor Jesus, você vai morar nesse lugar. Amém, amém. Manuel, fala uma coisa para mim. Vamos ver. Quais são os seus planos para o futuro? Ronaldo, o meu plano para o futuro, eu quero servir a Deus. Eu estou com 43 anos. Até aqui eu servi a Deus e deu certo. O meu plano que eu quero continuar é esse: servir a Deus, me entregar para Ele como eu nunca me entreguei. Porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais coisas para fazer na minha vida se eu me entregar. Cada um tem um chamado. Você vê que tem pessoas, ela é chamada para jogar futebol. Se eu for jogar futebol, eu não vou conseguir fazer o que um Neymar faz no campo. É o chamado dele. Qual é o meu chamado? Servir. E eu tenho certeza que se eu me entregar para Deus, vai acontecer aquilo que eu te falei. Ele vai se entregar para mim. Para quê? Para que as pessoas que estão nos assistindo agora, quando ela chegar no lugar e ela ouvir uma canção como essa, a canção vai envolver ela de tal maneira que ela vai dizer o seguinte: eu quero me entregar para esse Deus. Esse é o meu pensamento para o futuro. Manuel, você está na Igreja da Paulista aos domingos, às segundas e às quartas-feiras. E às quartas-feiras, exatamente. Então você que quer ver o Manuel tocar, é só ir na Igreja da Paulista, que fica na Rua Virgínia Zaia 77, no bairro da Paulista, em Piracicaba, aos domingos, às 7h30 da manhã, 9h30 da manhã e às 18 horas, às segundas-feiras, às 7h30 da manhã e às 19h30, e às quartas-feiras, às 7h30 da manhã, às 14h30, 17h30 e 19h30. Você vai ver o Manuel lá tocando junto com o Bispo Fabrício, com a pastora Kika ou com os demais pastores que estejam pregando no dia lá na Igreja da Paulista. Manuel, canta para nós uma música para a gente finalizar esse podcast. Vamos lá. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Manuel Júnior, agora você sabe que o programa ele chama entre aspas, porque no final eu peço uma citação para o convidado. Qual citação na Bíblia que mais marcou a sua vida? Essa da mulher hemorrágica, que eu acabei de citar. Mateus 9:20. O poder da palavra. Como que você tem saído de casa? Quais são as palavras que você tem? Assim que você abre os seus olhos, quais são as palavras que você tem lançado no mundo espiritual? O que você tem falado?
Lembre-se disso. Essa é a palavra, Ronaldo, que me marca todos os dias. Assim que eu abro os meus olhos, eu agradeço a Deus e eu começo meu dia chamando Ele de maravilhoso e começo a lançar palavras no meu dia de bênçãos. Manuel, obrigado pela sua entrevista, obrigado por você estar aqui conosco. Eu que te agradeço, filho. A TV Metropolitana agradece imensamente a tua presença. Muito obrigado, filho. E agora a gente vai convidar o Giovanni Santos para vir aqui, vamos, né? Vamos sim. Ô, Giovanni, precisa convidar? Um abraço, Giovanni Santos, um grande amigo. Amém. E o Entre Aspas fica por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira, às 19h30. Fiquem todos com Deus.